Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Domingo passado, nós saímos da nossa celebração levando conosco aquela meditação que hoje ela repete na segunda leitura, quando nós vimos isso daqui. Deus não faz distinção entre as pessoas. Aqueles que estavam comigo devem estar lembrados que nós trouxemos o quê? Nós trouxemos o nascimento do Cristo, pobre, simples, sem nada, rodeado de homens simples, rudes, de condição econômica elementar, e assim vai indo. E depois nós demos um salto para o homem sábio, para o homem estudado, para o homem de condição econômica melhor. Então vocês devem estar lembrados disso. E nós levamos para a semana para sermos aqueles agentes do ouro, do incenso e da mirra. Então, baseado ainda nesse texto de que Deus não faz distinção de pessoas, que é o texto de hoje, nós entramos no Evangelho. E o que o Evangelho traz para nós? Não digo de novidade, mas de meditação. Que o povo vivia uma expectativa. Que expectativa é essa? Achando que João era o Messias. Por aqui a gente pode deduzir que João deveria ser um homem de uma voz muito eloquente, uma voz que comovia, uma voz catequética, talvez não tendo nada disso que eu disse, mas só a catequese era algo muito profundo que ele trazia. E o povo que ainda não conhecia de modo algum, ou só em parte através das leituras, não tinha visto Jesus. E eles achavam que João era Jesus, João era o Messias. E essa meditação, essa reflexão, essa expectativa chegou nos ouvidos de João. E ele foi muito honesto e sincero para com o povo, dizendo que aqui está, eu não sou o Messias, o meu batismo é diferente do batismo dele, com algumas formas, não resta dúvida.
O que eu faço é um batismo da água, mas ele é muito forte, dizia João na catequese. Ele vem batizar além da água, que era o que João Batista estava fazendo, vem batizar também no fogo. Então, uma catequese muito grande, minha gente, muito profunda, muito rica, né? Catequese, inclusive, da humildade e da simplicidade. Quando João, então, falou de Jesus para o povo, ele também não esperava que Jesus ia ser batizado. E aqui nós podemos imaginar, ali no Rio Jordão, Deus me deu a graça de ter estado lá também, o grupo que ia ser batizado por João estava. Vamos imaginar que tinha uma fila, agora é a sua vez, a sua vez, a sua vez. E Jesus, por último, homem simples, humilde, e João que estava batizando. Daqui a pouco é a vez de Jesus. É natural que João ficou como que abatido em ver a pessoa de Jesus, e quem sabe naquele momento ele também conversou com Jesus. Mas você aqui, para ser batizado, você é o autor do batismo, e eu estou te batizando. Eu vejo que Jesus não deu ouvido à voz de João, simplesmente entrou na fila e foi batizado. E aqui a gente vê o quê? A união da Trindade, o Pai, que olha para o Filho, em comunhão com o Espírito Santo. Por quê? No exato momento, quando a água caía sobre o todo de Jesus, o céu abre. Aqui vem aquilo que eu disse agora, a união. O céu abre e o Espírito Santo se manifesta de uma forma visível, de uma forma palpável, em forma de pomba. E Deus fala, como que apontando o dedo, e a comunidade assistindo: esse é o meu filho amado. Que coisa bonita, minha gente, escutar um pai falando para o filho. Dentre outras virtudes, esta é meu filho, e é meu filho amado. Aí você pergunta para mim, ou nós perguntamos um para o outro: Jesus precisava ser batizado? De imediato, não. Primeiro, que não tinha pecado. Segundo, porque ele foi o autor do batismo. Mas aí você ainda pergunta: por que ele foi batizado? Aí a gente entra naquilo que nós meditamos domingo passado e agora há pouco. Não fazendo o Pai distinção de pessoas, ele quis e foi um como nós, menos no pecado, mas foi um como nós. Se ele foi um como nós, ele também se submeteu ao batismo. E aí vem aquilo que nós já meditamos e vamos meditar muitas vezes, se Deus permitir, a Trindade presente e manifestando a ação do Espírito Santo. Minha gente, é muito profundo, é momento da gente parar diante dessa grandeza da Trindade, nesse sinal em que Deus se faz um conosco. Já meditamos, ele é um conosco, menos o pecado, conforme Paulo falou, e nós também já dissemos, que nós estamos levando para essa semana. Então nós vamos procurar, nessa celebração de hoje, valorizar o nosso batismo. Não precisa saber o dia que você foi batizado, se souber, melhor ainda. Se souber, melhor ainda. Mas se não souber, não fica preocupado, não tem nenhum mal, nenhum defeito. Aí vocês estão querendo perguntar: Padre Primo, quando você foi batizado? Eu respondo:
O meu batismo aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1944, há 81 anos. Fui batizado numa capelinha metade do que essa, que ainda existe até hoje. Ali eu fui batizado, fui crismado. A crisma eu lembro. Fiz a minha primeira comunhão, também lembro. Rezei uma missa, também lembro. Então, para ver que a gente precisa valorizar aquilo que nós somos, o nosso batismo. Tem a proposta para essa semana. Eu rezava hoje lá nas Irmãs Dominicanas e fiz essa colocação também. Aí terminou, tinha duas senhoras perto de mim, eu falei, vocês lembram quando você foi batizado? Padre, não lembro, mas essa semana eu vou procurar. Me mexeu, né? Quando que eu fui batizado. Mas não precisa fazer isso não. É importante, mas não tanto importante. Importante é que nós fomos batizados. Então essa semana nós vamos valorizar o nosso batismo. Vamos parar um bocadinho, em silêncio, e nós vamos ver esse quadro. Deus não faz distinção de pessoas. Segundo quadro, o Cristo entrando na fila, quem sabe o último, e João batizando Jesus. E o nosso batismo, se nós não soubermos, não tem problema, mas também lembrando o nosso batismo, que faremos a renovação do mesmo daqui a pouco.